Bom dia a todos. Estamos no domingo, dia 2 de outubro de 2022. Hoje é uma data específica, é o dia de votação, é o dia que nós devemos ir com o nosso coração puro, fazer as nossas decisões, meus irmãos, votar conscientemente, mas isso é uma coisa do mundo, tá? Mas o estudante do tal, o estudante do caminho infinito, ele vai, através da intuição divina, dentro de cada um, ter a sua própria escolha, deixar que Deus faça a escolha. O nosso dever do mundo macro, é ir nos apresentar para cumprir o nosso dever. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então precisamos, sim, cumprir nossas obrigações aqui como humanos e precisamos sim levar a mensagem de Deus, porque é mais importante para a unificação, a melhoria e a expansão de consciência de todos, a fim de trazer a energia divina à tona e o governo de Cristo para todos. Vamos iniciar aqui o capítulo 50 do livro e estamos na página 243. Então eu vou ler aqui todo o poema e depois eu vou seguir na primeira estrofe. Capítulo 50. Nascer na vida, entrar na morte. Dos que pertencem ao nascimento, entre 10 a 3. Dos que pertencem à morte, entre 10 a 3. Dos homens vivos, os que se movem para a terra da morte, entre 10 a 3. Qual é a causa? Suas vidas são vividas em excesso. Ouvi dizer que o bom cultivador da vida viaja pela terra e não se confronta com rinocerontes nem tigres. E atravessa um exército sem armadura, nem armas. Os rinocerontes não têm onde enfiar os chifres. Os tigres não têm onde cravar as garras, e as armas não têm onde alojar as lâminas. E qual é a causa? Nele não existe lugar para a morte. Nele quem? Nós vamos ver agora. Então, nascer na vida, entrar na morte. Dos que pertencem ao nascimento, entre 10 a 3. Dos que pertencem à morte, entre 10 a 3. Dos homens vivos, os que se movem para a terra da morte, entre 10 a 3. Nascer na vida, entrar na morte. É um ciclo natural, e nesta estrofe a frase é aplicada à roda da transmigração ou ciclo da vida e da morte, ao qual todos os seres humanos estão subordinados. Situação natural, um dia nós vamos deixar este corpo e partir para os próximos desafios ou prepararmos para voltar e resgatar aquilo que não fizemos nesta. Então, assim segue a nossa vida. O ciclo natural da vida. Os mestres taoístas ensinam que este ciclo representa um caminho involuntário em que a alma nasce com um corpo físico no planeta Terra, vive como uma pessoa que assume uma identidade própria e quando o corpo morre, ela segue para um outro tipo de vida, no local que o poema chama de Terra da Morte, até nascer outra vez e morrer indefinidamente, com diferentes formas e em diferentes lugares e condições. Então, enquanto estão vivos, todos os seres caminham na direção da morte. E enquanto estão na morte, todos se encaminham para a vida porque em algum ponto de sua estrada encontrarão o momento certo para nascer. Lao Tse toma o número de 10 pessoas como referência para ensinar que dentre elas 3 pertencem ao nascimento, 3 pertencem à morte e 3 se movem para a terra da morte. As pessoas que pertencem ao nascimento
são excessivamente preocupadas em cultivar a vida, como se pudessem adiar para sempre a sua morte. Então, buscam a longevidade para o corpo físico, na expectativa de chegarem ao fim de suas jornadas com boa saúde e lucidez. Depois de terem vivido uma vida de alegrias, sem passar por grandes sofrimentos, estas não pensam na morte. Ou porque sentem medo e fogem diante do desconhecimento, ou porque se convencem de que este evento está longe de acontecer e dessa forma não há necessidade de se preocuparem antecipadamente com o assunto. De modo oposto, as pessoas que pertencem à morte são excessivamente preocupadas com o assunto, ou porque acreditam que terão uma vida breve e esperam estar preparadas para o momento do desenlace. Quando ele chegar, ou porque não sabem o que acontecerá com elas quando morrerem, e dessa forma procuram enfrentar o desconhecido aprofundando seus conhecimentos através das práticas religiosas e de leituras que descrevam o caminho de uma alma após a morte do corpo físico. E as pessoas que se movem para a terra da morte são como um suicida potencial que cultiva o desejo de morrer. Por isso ele enfrenta corajosamente todos os perigos colocados à sua frente, sem se importar com a sua segurança pessoal. Sentem prazer em participar de jogos e esportes que coloquem em risco a sua vida, ou desafia a sobrevivência do seu organismo, alimentando-se de todas as comidas e bebidas que possam trazer consequências desastrosas para a sua saúde, a ponto de levá-lo à morte. Então aqui nós temos 3 características de pessoas que nós convivemos e nos defrontamos aqui com o mundo. Aquelas pessoas que vivem alegremente, desfrutando da vida, sem pensar na morte, pode ser por medo, pode ser por não estarem conectadas com esse assunto, e pessoas que são suicidas, pessoas que estão aqui desafiando a própria morte, pessoas corajosas, pessoas... Então, esses 3 níveis de pessoas, mas o ser iluminado é o que está acima, que ele entende todas as 3 e tenta ajudar todas as 3, esses 3 tipos de pessoas. Então, vamos meditar sobre isso, meus irmãos, meditar sobre a morte, porque Paulo nos diz que devemos morrer todos os dias. Mas quem deve morrer? O ego, aquele que julga, critica. Então, este deve morrer todos os dias. Este deve morrer para as coisas que não são de Deus. O ser humano não entende as coisas de Deus, pois acha elas impossíveis de acontecer. Acha besteira as coisas de Deus. O ser intelectual, ele não entende as coisas de Deus, não entende as coisas do Espírito, pois acha uma estapafúrdia. Então, vamos meditar sobre isso, entrar sobre o que realmente nós sabemos, e aquele que entende que estudar faz parte do processo evolutivo e meditar também, vai entender que este negócio de aprender é uma coisa secundária que nos remete dia após dia, pois nós não sabemos nada. Nós somos eternos aprendizes no caminho espiritual. Muito obrigado, um ótimo domingo a todos. Voltamos amanhã, na segunda-feira, já no dia 3, para a gente continuar aqui os nossos estudos com o Tao. Façamos um bom dia, um bom domingo a todos, com muita paz no coração, alegria e harmonia. Muito obrigado.